Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Amém, meus irmãos? Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de edificação espiritual para as nossas vidas, né? Porque sabemos que o nosso melhor alimento é a palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, eu quero falar a respeito da humildade de nós ouvir, né? De nós ouvir as outras pessoas também que pregam a palavra de Deus, porque tem pessoas, meus irmãos, que pelo fato delas conhecer a Bíblia, pelo fato delas conhecer as palavras de Deus, elas não querem parar para ouvir ninguém, elas não querem parar para escutar ninguém. E isso Deus abomina esse tipo de comportamento, porque a gente deve ser humilde em ouvir as pessoas, né? Eu quero ler uma passagem, está lá no livro de Tiago, capítulo 1 e o versículo 19, está escrito assim a palavra de Deus. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo varão seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tá vendo, meus irmãos? Pronto para ouvir e tardio para falar. Meus irmãos, quando a gente é humilde, a gente ouve as outras pessoas também. Porque tem pessoas, meus irmãos, até mesmo nas congregações, se for uma pessoa que vai pregar que não tem o dom de revelação, que não tem o dom de profecia, a pessoa não vai lá no culto. Se for um irmão lá da igreja mesmo, não vai lá para ouvir. Mas se falar que vai um irmão que profetiza, se falar que vai um irmão que revela no mundo de sapato, de sandália, igual vocês veem aí, né? Aquela igreja enche, porque não quer ouvir aquela, por ser humilde que está ali. Eu vou lá para me receber uma revelação, meu irmão. A maior revelação é a palavra de Deus. A maior revelação é a palavra de Deus. Talvez Deus quer usar aquele irmãozinho que está ali, que fica no banco, para falar com você. A gente não é humilde para ouvir. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque eu mesmo, meus irmãos, eu estou sendo muito edificado, meus irmãos, através de ouvir as pessoas. Através de parar para ouvir a pessoa. Não é porque eu prego a palavra que eu não tenho que ouvir a pregação de outra pessoa. Não, meus irmãos. Tem pessoa que se... É por isso que Jesus disse na palavra dele assim, ó. Graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos soberbos e entendidos e revelastes aos pequeninos e humildes. Porque quem é humilde, meus irmãos, ouve as outras pessoas antes de criticar. Às vezes você vai falar de Deus para alguém, vai falar de uma palavra de Deus, até mesmo ali uma exortação, a pessoa não quer ouvir. A pessoa já logo quer rebater, quer brigar, antes de analisar aquilo que foi falado. Antes de olhar na Bíblia, se tem respaldo bíblico, a pessoa já logo quer rebater, não quer nem ouvir. Eu creio que tem algum dos irmãos aí que foi falar de Deus para alguém, a pessoa já saiu xingando, não quis ouvir mais, porque não foi humilde, não foi paciente em ouvir aquilo que a pessoa tem para ouvir. Às vezes Deus quer falar algo para você, a pessoa nem escuta, porque não teve a humildade de ouvir, não teve a humildade ali de ouvir. Então, meus irmãos, a gente tem que ser humilde. O próprio Jesus diz que revelaste essas coisas aos pequeninos e humildes, porque quem é humilde para ouvir. Quem é humilde ouve primeiro, ora a Deus, escuta primeiro. É melhor a gente ouvir do que falar. Tem gente que fala demais, fala até coisa que não deve. Tem gente que fala tanto, meus irmãos, que acaba ali fazendo aquela alma afastar mais dos caminhos de Deus, falando até coisa que não deve. Falando até coisa que não deve, afastando mais as pessoas dos caminhos de Deus. Talvez a fé da pessoa está aquela fé pequenininha, a pessoa está quase saindo dos caminhos de Deus, aí a pessoa vai de tanto falar coisa ali precipitada, acaba falando coisa que não deve, acaba matando aquela alma espiritualmente. E é muito triste, meus irmãos, quando a gente faz uma pessoa afastar mais dos caminhos de Deus. Nós que pregamos a palavra de Deus devemos tomar muitos cuidados com as nossas palavras, que sejam poucas as nossas palavras. Que dependendo da forma que nós falar sem sabedoria, a gente pode afastar mais a pessoa do caminho de Deus e ainda dar um mau testemunho. Isso é o que Deus desagrada, quando a gente dá um mau testemunho e afasta a pessoa do caminho de Deus. Então seja humilde. Se Deus quer usar alguém para falar com você, independente se aquela pessoa é mais nova ou mais novo que você, ouça aquela pessoa, seja humilde, seja paciente. Seja paciente. Outra coisa, a paciência é um dos frutos do Espírito Santo. A paciência. A gente nunca deve ali precipitar e não ouvir ninguém, não, meus irmãos. Às vezes Deus quer usar o menorzinho para falar com a gente não quer ouvir.
Deus escolheu o menor. Você lembra que quando Deus usou ali o profeta Samuel para ungir Davi, né? Samuel chegou lá na casa de Jessé e se aprontou os 5 filhos, os filhos de Jessé ali. Samuel achando que era o mais bonitão, o mais fortão. Quando Samuel lá ia ungir, Deus interviu e falou: não unja Samuel. Você está vendo a aparência, mas eu vejo o coração. Então Samuel perguntou: acabaram-se os mancebos, ou seja, acabaram-se os filhos? Então Jessé disse: não, tem o menor, o menorzinho, está lá cuidando das ovelhas. Olha para você ver, o menorzinho foi escolhido como rei. O menorzinho foi escolhido, era Davi. Imagina Davi chegando lá do pasto, cheio de carrapicho na calça, na blusa, né? Ele sim foi ungido como rei. Ou seja, enquanto o mundo não estava nem dando nada para ele, é o que foi ungido como rei. Talvez essa pessoa que você não quer ouvir, é a pessoa que Deus vai usar para falar com você, para falar a palavra que você está precisando. Porque nem sempre, meus irmãos, aquilo que Deus quer falar com a gente, não é aquilo que nós quer, mas é aquilo que nós precisa. Tem gente que vai na igreja ouvir o que quer. Não, a gente não tem que ir na igreja para ouvir o que quer. A gente tem que ir na igreja para ouvir aquilo que nós precisa para nós ser libertos dos nossos pecados. Talvez vai ser uma palavra dura que vai confrontar o pecado que nós estamos praticando. Tem pessoas que não aceitam a correção e saem da igreja. Tem pessoas que não aceitam a correção e saem da igreja. Tem uns que até falam assim: não, está falando da minha vida. Amém. Agradeça a Deus se Deus está te corrigindo, sinal que Ele te ama. Lá no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que todo aquele que Deus corrige e castiga, Deus ama. Olha para você ver, mesmo Deus corrigindo, é porque Ele ama. Está vendo ali como que é a misericórdia de Deus? Então não endureças, não endureça quando Deus usar alguém para falar com você. Ouve, seja humilde, reconheça e volte para os caminhos de Deus. Porque a correção de Deus é para que nós venha nos arrepender e voltar para Ele, para nós ter a nossa salvação garantida. Tem pessoas que não aceitam a correção, não aceitam ouvir ninguém, e logo quer ali, ou seja, brigar, né? Você lembra que quando Deus usou o profeta Isaías, para lá na casa do rei Ezequias exortar ele, falar assim para ele: se manda dizer o Senhor teu Deus, que é para você colocar a tua casa em ordem, que a tua doença é para a morte. Você morrerás e não viverás. Meu irmão, o rei Ezequias ouviu o profeta, ele não ficou debatendo com o profeta. Não é porque ele era rei que ele ia humilhar o profeta, para você ver a humildade. Ele ouviu o profeta e foi humilde, foi paciente, ele não fechou a porta na cara do profeta. Igual tem muita gente que quando escuta um culto ao ar livre, uma pregação, fecha a porta, né? Fecha a janela e logo liga um som alto, liga um funk, liga um pagode, mas não quer ouvir a palavra de Deus, porque não tem humildade para ouvir a palavra de Deus. Então esse rei, ele ouviu a correção de Deus e começou a orar a Deus e chorou em plantos. Pelo fato dele ser humilde para ouvir e começou a orar a Deus, Deus fez o profeta voltar lá. O profeta nem tinha saído do pátio. Mandou o profeta Isaías voltar lá. Vai lá e avisa o meu servo que eu ouvi a oração dele. Fala para ele que eu estou acrescentando para ele mais 15 anos de vida. Por quê, meus irmãos? Porque ele foi humilde em ouvir a correção de Deus. Ele ouviu a correção, porque a correção é para a salvação da alma. E feliz é aquele que ouve a correção e volta para os caminhos do Senhor. Seja humilde em ouvir, independente de quem seja. Ouça primeiro, fala menos. Amém? Então vamos estudar mais a palavra de Deus, vamos ser humildes. Meus irmãos, eu estou sendo muito edificado. Eu estava conversando com uma jovem a respeito da palavra de Deus, meus irmãos. E eu fui muito edificado. Glória a Deus, aleluia. Eu fui muito edificado, porque a gente tem que ouvir. E tem que ouvir e escutar. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Vamos ouvir mais, vamos ouvir a palavra de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, guarda essa palavra no seu coração. Guarda essa palavra no seu coração. Se você sentir de se inscrever no canal, se inscreva. Se você sentir de compartilhar, compartilhe essa mensagem. Amém? Meus irmãos, que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Amém?